Boa noite a todos. Podem sentar, ficar à vontade. A gente sabe que Ubatuba, né, com chuva, fica muito difícil às vezes para sair de casa, ainda mais o trânsito, em lugares aí que enche, né, a rua fica difícil de sair. E hoje a gente pode contar com a possibilidade das palestras que ficam gravadas e as pessoas assistirem em casa, né? Então isso é sempre muito bom. Mas eu agradeço, né, a presença de cada um de vocês nessa casa de Jesus, essa casa de oração, sempre nos recebe, nos acolhe com muito carinho. E a gente sabe que quando a gente está aqui não somos apenas os encarnados, mas temos muitos irmãozinhos aqui conosco que vêm para essa noite de reflexão, de aprendizado, participam também dos tratamentos, né? Nós temos os irmãos trabalhadores que estão aqui já nos recebendo, desde muito cedo prepararam esse ambiente, inclusive o tratamento que nós iremos receber. Então fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. Quero aqui já agradecer também a Carol, porque todos nós aqui somos passíveis de erro e eu acabei marcando a data errada e ela aí de última hora ficou a vir fazer a palestra aqui pra gente. Então agradeço muito a Carol. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos para a gente fazer a prece de abertura. Todos com os olhos fechados e vamos pensar em Jesus, elevando assim o pensamento ao alto, com esse sentimento de gratidão. Vamos agradecer a Deus primeiramente, nosso Pai amado, pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui nesse planeta maravilhoso, nessa escola bendita, onde todos os dias e todos os momentos temos a oportunidade de aprender, de colocar em prática os aprendizados adquiridos, de redimirmos-nos dos erros do passado, agradecer pela nossa família, pelos irmãos com quem dividimos a jornada, que sempre acaba deixando mais fácil, facilitando essa nossa passagem, o nosso momento de estar aqui. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, pelos ensinamentos, principalmente pelos exemplos que ele nos deixou, que tanto nos ajudam na nossa caminhada. Agradecer aos mentores da casa, que estão aqui conosco. Agradecer ao nosso mentor, que está sempre nos protegendo, nos inspirando, para que possamos escolher o melhor caminho e trilhar esse caminho sempre com perseverança e resignação. Agradecer aos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade, para que juntos possamos aqui refletir sobre os ensinamentos, sobre as ideias que irão ser aqui apresentadas. E vamos pedindo ainda a espiritualidade amiga que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Carol, para que ela consiga passar tudo aquilo que ela se preparou para passar para nós. Assim, com pensamento em Jesus, coração sereno, pensamento tranquilo, vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus, uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa de oração. Que Jesus nos envolva com seu amor e que possamos assimilar o máximo
dos conhecimentos que essa doutrina tão grandiosa possa nos oferecer nessa noite. Na noite de hoje falaremos sobre o perdão. A lição é baseada no livro Os Prazeres da Alma, autor espiritual Hamed, e ele nos traz uma outra maneira de pensarmos sobre o perdão. Perdão é uma palavrinha que eu acredito que toda palestra nós escutamos sobre perdão, mas que é tão difícil, né? Todos nós temos tanta dificuldade ainda em perdoar, em entender, em compreender. E a doutrina espírita, eu acredito que todas as vezes que nós vamos estudar um pouquinho mais e a gente acredita que conhece sobre o assunto, vem a doutrina e mostra que a gente não conhece quase nada, né? Que ainda temos muito que aprender sobre aquele assunto. Então, qual é a nossa meta de vida? Eu acredito que todos aqui tenham um objetivo, cada um tem o seu objetivo individual, mas todos nós temos uma meta em comum. Que seria isso? Nós desejamos a paz, desejamos a felicidade e queremos afastar de nós o sofrimento. Eu acredito que todos aqui concordem com isso. E por isso o perdão é importante. Por isso o perdão é essencial. Porque o perdão, ele liberta. Quando eu não perdoo, eu vou convivendo com algo que vai me fazer sofrer. Eu vou arrastando por toda a minha vida determinada situação, determinado momento que eu não perdoei, e eu vou arrastando e vou sofrendo. Então, enquanto eu não entender e praticar o perdão, eu jamais chegarei nessa meta, que seria trazer a felicidade e afastar o sofrimento. Mas muitas vezes nós confundimos perdoar com aceitar. Às vezes eu aceitei que passei por aquilo, mas eu não perdoei necessariamente aquilo dentro de mim. Então é importante estudarmos sobre isso. E aí nós pensamos assim, mas eu fiz o melhor que eu pude. O que seria esse melhor que eu pude naquela situação? Hamed nos fala, o entendimento do nosso melhor depende do grau de raciocínio lógico ou da situação que estamos vivenciando. Todo procedimento é compreensível e proveitoso em determinado contexto de vida. O que ele quis dizer com isso? Que tudo que nós fazemos, todas as coisas da maneira como agimos, fica registrado em nós, consciente, na nossa consciência. Lá na frente, eu passo por uma situação semelhante e aquilo é ativado, eu relembro. Nossa, eu já passei por isso. Eu agi de certa forma lá atrás. Hoje eu não agiria assim, mas lá atrás eu agi de uma maneira que hoje eu me arrependo. Aquele momento foi o melhor. Eu fiz o melhor que eu pude lá naquele momento. Talvez o meu melhor lá atrás não seja o meu melhor hoje. Por quê? Nós vamos crescendo. Nós vamos aprendendo, entendendo justamente com as coisas da vida. Com as situações, com as maneiras como agimos, as situações que vivenciamos. E isso chama o quê? Maturidade espiritual. Eu, em espírito, vou aprendendo, é para isso que nós estamos aqui, né? São com os erros, com as vivências, com as situações, com as pessoas do nosso dia a dia que nós vamos aprendendo. Tudo isso vai ficando registrado na nossa consciência e vai o quê? Amadurecendo a nós mesmos como espíritos que somos. Então, quando tomamos atitudes baseadas em mágoas, em ressentimentos, é porque achávamos que aquilo era o melhor a se fazer naquela situação. Hoje, nós já não agiríamos assim, agiríamos diferente. Toda vez que eu escolho alguma coisa que isso gera uma consequência negativa, tanto para mim como para outras pessoas, que isso pode prejudicar a mim ou a outras pessoas, isso vai ter o registro, eu vou ficar com o registro disso. Eu posso esquecer, principalmente quando a gente magoa os outros, é mais fácil de esquecer, né? Quando vai conosco mesmo, a gente vai lembrando.
mas isso vai estar registrado na nossa consciência. E lá na frente isso vai ativar. E quando eu relembrar o erro que eu cometi, eu vou falar, nossa, que burrice. Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Né? Aí nós fazemos o quê? Nós vamos nos punindo. Nós vamos nos castigando. Mas nós devemos entender que eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. Talvez hoje eu fizesse diferente. E por que nós ficamos nos culpando? Porque nós não queremos errar. Nós podemos errar. O que nós vamos fazer se nós erramos? Ninguém quer errar. Ninguém em sã consciência vai acordar e falar assim, hoje eu vou sair de casa e vou fazer tudo errado. Da porta para fora eu vou fazer tudo errado. Ninguém pensa assim, pelo contrário. Nós queremos ser perfeitos. Queremos fazer tudo certinho, né? Por que nós não queremos errar? Porque quando nós erramos, dependendo do erro, parece que o chão some, não é? A gente fica até ruborizado, envergonhado. O que eu fiz? Não acredito que eu errei. E muitas vezes, essa culpa toda, esse medo todo que carregamos do erro, é porque nós não queremos que os outros percebam que a gente errou. Nós não queremos admitir para nós mesmos que sim, nós podemos errar. E quando nós fazemos isso, o que está agindo? O orgulho. O orgulho. A maior chaga que Jesus nos ensinou que nós temos é o orgulho. Porque o orgulhoso, ele se vê acima dos outros. Ele se vê como implacável. Eu não erro, eu sou o melhor. E quando o orgulhoso percebe que errou, ou ele finge que não errou, ele dá desculpa para os outros, ou ele esconde o erro dele para que os outros não vejam. E o orgulhoso que eu falo somos todos nós. Porque todos nós temos ainda o orgulho ainda em nós. E é isso que nós devemos combater, né? Mas se eu errei, eu vou entender. Tudo bem, eu errei. Vamos para frente, bola para frente. O que pode acontecer? Eu posso me desculpar. Eu pedir desculpas. Olha lá as crianças. Aquela desculpa, aquele abraço sincero que as crianças dão, né? Às vezes a criança ali no momento da raiva empurrou o amiguinho, xingou. Logo depois ele pede desculpa sincera, abraça o amigo e fala, vamos brincar. E aí eles começam a brincar e acabou. Esquece. Por que nós fazemos o contrário? Nós nos magoamos, nós levamos isso, nós nos vitimizamos e passamos para todo mundo, né? A gente aumenta ao invés de diminuir. Então nós devemos desculpar. E o que significa pedir desculpa? Significa que você se conscientizou do seu erro com o seu semelhante. Você entendeu que realmente se agiu errado, assim como as criancinhas entenderam. E isso não é um sinal de fraqueza. Diego acabou de falar aqui, né? O erro é normal, todo mundo erra. Eu já errei, Diego, de não ir na palestra. Então eu até entendo. Eu errei de não anotar o dia da palestra, porque todo mundo lá me esperando e eu não aparecia. Normal, né? Nós erramos, nós queremos o quê? Trabalhar para que não aconteça mais. Hoje eu anoto em 3 lugares. Se eu esquecer, aí é bem difícil, né? Então é normal, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de crescimento. Então não é errar, é reconhecer que errou, entender que aquilo não é o fim do mundo, né? Nós adultos ainda carregamos muito, parece que quanto mais nós vamos crescendo, mais orgulho a gente vai tomando conta da gente, né? Das nossas atitudes. E Hamed resume tudo nisso, ó. Quem pede desculpas quer dizer, retira a culpa que há em mim, pois me sinto responsável pelo mal que te causei. Isso é isso. Você errou, pede desculpas, não tem problema. Mas basta pedir desculpas? Depende para quem, né? Se eu realmente estou convencido, intimamente, eu entendo que eu errei, eu quero me redimir, sim, a desculpa vai bastar para mim. Agora, existem indivíduos que a cada momento e sem reflexão usam a palavra desculpa diversas vezes, mas continuam fazendo os mesmos erros, agindo da mesma maneira. Albert Einstein já nos dizia, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente, não é isso? Então, a partir do momento que eu peço desculpas,
No dia seguinte eu peço desculpas, depois eu peço desculpas, mas continuo fazendo a mesma coisa, então realmente eu não estou pedindo desculpas. Intimamente eu não quero que me dê, eu só estou sem reflexão, da boca para fora. E aí ali tem aquele desenhinho do menino, a professora perguntou se pelo menos ele leu o trabalho de história. Aí ele disse que até tentou ler, mas aí na hora que ele abriu o livro, as letras caíram todas no chão, embaralhou tudo e ele não conseguiu ler. E aí depois a professora manda ele para a diretoria, ele fala, tem que pensar numa desculpa menos complexa, né? Tá muito detalhada a desculpa dele. E aí falando na desculpa, vem a palavra desculpismo. Essa palavra é uma palavrinha que para muita gente é nova, né? O que seria o desculpismo? Desculpismo é o ato de ser tolerante com as suas próprias faltas. Você tolera aquilo que você fez errado. A pessoa desculpista tem sempre uma justificativa pronta para os seus insucessos, para aquilo que ela deixou de fazer ou para aquilo que ela fez errado. Essa desculpa social sai de forma inesperada da boca, sem a menor reflexão, simplesmente nós soltamos. E Hamed nos fala, pode ser uma manobra ardilosa ou um pretexto para evitar dificuldades futuras diante de situações difíceis. Sabe aquele negócio assim, ó, preciso ir na academia, ah não, mas hoje está chovendo, não vai dar, né? Vou começar uma dieta, não, mas hoje é fim de semana, vamos deixar de semana que vem. Preciso estudar, ah, mas eu estou sem o livro, dá para puxar na internet, mas a gente fala que está sem o livro, né? Preciso fazer o relatório, nossa, mas meu computador está tão devagar. Preciso ir a uma casa espírita assistir a palestra. Aí a gente fala o quê? Ah, hoje eu estou muito cansado, eu fiz tanta coisa, deixa para a semana que vem. São os desculpismos, né, que nós mesmos vamos falando, e quantas vezes que nós não fazemos isso conosco mesmo, sem pensar. Vamos só dando a desculpa, só falando, só soltando. E Emmanuel completa, desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. É o caminho preferido para fugir junto com o vitimismo. Quando a gente se vitimiza das coisas, o desculpismo é um caminho perfeito para fugir das armadilhas, das defensivas, né, que nós mesmos armamos. Será que nós não somos assim? Quantas e quantas vezes nós não agimos assim? E aí, quantas vezes a gente culpa os outros? Mas sou eu que estou com desculpismo. Nós vamos nos habituando com isso. Eu vou dar um exemplo de pessoas desculpistas perfeitos, que todos conhecem, os adolescentes. Ah, os adolescentes, eles têm uma desculpa assim, ó, sempre pronta na ponta da língua. Então você fala, filho, vem me ajudar a lavar a louça. Eles acham assim aquela desculpa mirabolante, né? Vem me ajudar a lavar o banheiro, vem me ajudar a cozinhar, vem me ajudar. E eles vão só esquivando. Mas lá na frente, eles vão morar sozinhos. Uma hora eles vão crescer. E quando eles crescerem, eles não vão saber como é lavar o banheiro. Eles não vão saber como é fazer uma feira. Por quê? Eles deram desculpas lá atrás. E deixaram de aprender. Deixaram de evoluir quando tinham a oportunidade. Sabe aquele quando não vai pelo amor, vai pela dor, né? Aí vai ter que aprender. Amarra. Mas poderia ter aprendido lá atrás. E nós fazemos isso também. Mesmo adultos, nós ainda fazemos isso. Nós vamos dando as nossas desculpas e achamos que estamos sendo malandros, estamos desviando das nossas obrigações, mas isso lá na frente a vida vai nos cobrar. E muitas vezes eu vou ter que correr atrás em algo que lá atrás não ia nem fazer esforço, né? Mas eu me habituei com os desculpismos da vida. E aí o que acontece? A pessoa começa a ter problemas e começa a culpar os outros, culpar o mundo, culpar a Covid, culpar os pais, mas na verdade fui eu que quis, eu que escolhi agir assim. Aí Mestre Osho fala isso daqui, ó. Se você sofre, é por sua causa. Se você se sente feliz, é por sua causa. Ninguém é mais responsável, só você e você sozinho.
Você é o seu inferno e também é o seu céu. Nós somos responsáveis. Não adianta culpar os espíritos, não adianta culpar o mundo, os problemas. Nós escolhemos. A todo instante temos a oportunidade de escolher entre ficar na cama dormindo e levantar e correr atrás. Né? Entre ir na academia e fingir que está chovendo. Entre estudar e falar que o computador está quebrado. Nós escolhemos. Então não podemos culpar a ninguém. Aí, voltando a falar do perdão. Não basta eu pedir perdão a quem ofendi, pedir perdão a Deus, se eu não mudar as minhas condutas. Se eu não entender que eu errei e me arrepender disso. Não adianta eu pedir, implorar a Deus que perdoe as minhas faltas, mas no dia seguinte eu voltar a fazer tudo a mesma coisa, exatamente igual. Isso vai virando um ciclo vicioso. E vai chegar uma hora que eu já estou aceitando que aquilo nem é mais errado. Já vai fazer parte do meu cotidiano. Não é assim que nós fazemos? E no livro dos Espíritos, então, eles nos dizem: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Eu preciso agir. Não basta só falar, não basta só pedir perdão. Eu preciso modificar aquilo que eu errei para que não volte a acontecer. Eu preciso mostrar que eu quero mudar, rever os meus conceitos, melhorar as minhas atitudes. E daí entra o auto-perdão e o remorso. Se eu não me perdoo, eu carregarei comigo, me arrastarei isso por anos e anos, encarnações e encarnações nós podemos levar, remoendo algo que já passou. É aquilo que nós falamos lá no começo. Eu entendi que lá atrás eu fiz coisa errada, porque eu evoluí. Naquele momento lá para mim era certo, hoje eu já evolui, já entendi que aquilo está errado. Só que o que a gente faz quando nós percebemos que erramos? Nós nos castigamos, nós vamos nos punindo. E por quê? Já viemos do nosso interior daquele olho por olho, dente por dente. Há muito tempo ficou olho por olho, dente por dente. Então, se eu castiguei alguém, eu mereço um castigo. Se eu errei, eu mereço punição. A gente já faz isso no automático. Isso fica no inconsciente, eu vou convivendo com isso, eu vou punindo isso. Jesus veio há mais de 2000 anos nos ensinar sobre o perdão. E isso que Jesus nos ensinou também inclui o auto-perdão. Perdoe-se. É necessário entender que se eu errei, eu fiz o melhor que eu pude lá atrás. Eu percebi, não tem mais o que fazer. Já foi. Doeu, mas eu preciso olhar para frente, superar, porque senão eu vou ficar remoendo e não vou sair dali, não vou crescer, eu vou ter olhos só para aquilo e vou trazer o quê? O sofrimento para mim. A Hamed nos fala que o auto-perdão é quando passamos a entender que os nossos aparentes defeitos são só e exclusivamente potenciais a serem desenvolvidos. Então aquele meu defeito, aquele meu erro é um potencial que eu preciso desenvolver lá na frente. Quando eu aprendo a me perdoar, eu consigo eliminar essa ideia fixa no remorso. E aí, por algo que aconteceu ontem. E a ansiedade que pode vir lá na frente. Porque quando eu fico com essa ideia fixa no que aconteceu, eu vou gerando o quê? A ansiedade. Eu vou remoendo algo que já passou e que eu não tenho como mudar. O passado passou. Eu não tenho como voltar atrás. Mas eu estou remoendo, eu quero mudar algo que é impossível de mudar. Isso vai gerando uma ansiedade. E a ansiedade vai nos corroendo. Quantas vezes a gente sofre, nossa, eu sou muito ansioso, mas é você que está ali remoendo algo que você não se perdoa, algo que já aconteceu. Então o auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado, curar as dores presentes e ao mesmo tempo
legitimar os projetos da vida futura. Quando eu me perdoo, eu entendo que eu errei. Vamos mudar daqui para frente. Vamos deixar o passado para trás. Com isso, eu vou melhorar a minha saúde mental hoje. E aí eu consigo respirar, abrir a minha mente e entender os meus projetos, o que eu quero, para que lado eu quero agir. Vocês viram quanta coisa nós podemos mudar com o auto-perdão? E Chico Xavier resume tudo isso naquela frase tão conhecida dele. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, que já passou, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Talvez por isso essa frase do Chico ficou tão conhecida, né? Porque ela nos fala justamente sobre isso, sobre o perdão, sobre as novas chances que temos a cada dia de fazer um novo fim para nós mesmos. E aí nós vamos no perdoar ao outro. Quando nós falamos, a palestra é sobre o perdão, nós pensamos o quê? Perdoar o outro. E aí vem a doutrina e nos fala o quão é importante saber perdoar a nós mesmos. À medida que nós perdoamos os nossos desacertos, os nossos erros, é que aí vamos entender as faltas dos outros. E não o contrário. Nós vamos falar, eu tenho dificuldade de perdoar o meu companheiro, eu tenho dificuldade de perdoar o outro. Por quê? Porque eu acho que eu sou infalível, né? Enquanto eu não deixar o meu orgulho de lado e entender que eu erro, e entender que eu posso me perdoar pelos meus erros, aí eu vou entender que se eu erro, o meu companheiro também pode errar. Então é o auto-perdão, através do auto-perdão que nós vamos conseguir perdoar o nosso semelhante. E daí, quanto mais eu vou compreendendo o outro, avaliando como ele pensava, como ele agiu naquele momento, mais facilmente eu também vou aprendendo a me perdoar. Ou seja, é uma via de mão dupla. O tempo inteiro, então eu preciso me perdoar para entender que o outro erra. E entendendo que o outro erra, eu também vou tendo cada vez mais facilidade em me perdoar. E quando nós perdoamos, nós trazemos o quê? O alívio. Porque enquanto eu carrego aquela mágoa comigo, eu vou andando assim, ó. Parece que vai só aumentando, né? Vira aquela bola de neve. E quando eu perdoo, eu trago o alívio. Porque eu vou me livrando do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Eu vou começando a enxergar o outro como eu. Eu vou começando a ter mais humildade. E aí Hamed resume tudo em perdoar. É, acima de tudo, a habilidade de compreender as dificuldades. É isso daí. Quando eu perdoo, eu estou compreendendo as dificuldades, as minhas e a do meu semelhante. Todos estamos aqui nessa mesma escola. Todos temos as nossas dificuldades. Cada um com as suas lutas interiores, nós não sabemos. Cada um pensa de uma forma, assim como eu vi o meu erro lá atrás e já entendi que hoje eu não faria assim, porque eu cresci, eu pensei diferente, eu vivenciei outras situações que me levaram a hoje a ter um amadurecimento maior. O meu semelhante também está vivenciando as dele. Às vezes ele ainda não chegou no mesmo nível de pensamento que eu estou e eu preciso compreender as dificuldades do outro, para aí sim eu conseguir perdoar. Jesus disse a Pedro, perdoar 70 vezes 7 vezes. E quando Jesus disse isso, não é um número, não é 490 vezes, não é uma cota, eu vou perdoar aquilo e pronto. Chico Xavier conta até uma história sobre o perdão, que ele disse que uma senhora era casada há 18 anos e estava cheia de problema no casamento. Aí ela foi lá pedir orientação para o Emmanuel. E o Emmanuel falou para ela que ela falou que estava muito cansada. O Emmanuel falou que tem muitas pessoas cansadas, mas que ela precisava perdoar. E Emmanuel falou para ela dos 70 vezes 7. A senhora, muito ligeira, já falou, mas peraí, em 18 anos eu tenho certeza absoluta que eu já perdoei mais de 490 vezes. E depois de uma breve pausa, Emmanuel fala, mas é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Ou seja, o 70 vezes 7 é uma metáfora ao infinito. Jesus quis dizer que nós devemos perdoar sempre.
A todo instante, a qualquer pessoa, a qualquer situação, o tempo inteiro devemos perdoar. Porque devemos entender que nós também estamos muito suscetíveis ao erro. Devemos compreender as dificuldades o tempo inteiro. A palavra perdão vem do latino, significa perdonare. Significa o per, significa além de. E o donare, doar. Então, quando juntamos o per, além de, com doar, é doar além de. E o que eu vou doar além? Eu vou doar além do que eu posso cada dia. Vou doar um pouco mais da minha paciência. Vou doar um pouco mais da minha tolerância. Eu vou doar um pouco mais do meu amor a cada dia, com cada pessoa que está ao meu redor. Esse doar além das minhas virtudes. Eu tenho paciência, mas eu vou doar um pouquinho mais naquele momento. Eu preciso, naquele momento, exercitar um pouco mais. Esse perdonar é sempre estar doando o nosso melhor a todo instante com todos que estiverem ao nosso redor. E para finalizar, a doutrina espírita nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma frase muito interessante, que diz: espíritas, se vos dizei espírita, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Então é isso, é agir como as crianças, esquecer o empurrão, o pisão no pé, mas lembrar no bem que nós podemos fazer daqui por diante. Lembrar que aquela brincadeira, em vez de parar a brincadeira porque um emburrou com o outro, nós podemos levar pelo resto da vida. Nós podemos estar sempre sorrindo, doando um pouco mais de nós a cada momento. E assim eu evitarei conflitos, evitarei sofrimentos, evitarei amarguras desnecessárias na minha vida. Nós já temos tanta coisa para nos preocupar. Por que eu vou colocando cada vez mais pedras em cima de mim? Pela falta do doar além de. Então vamos pensar isso. Eu convido a todos a lerem esse livro, Os Prazeres da Alma, de Hamed, que nos fala bem detalhadamente sobre o perdão e é muito interessante. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo já tem várias passagens também sobre o perdão. E para finalizar, um poema recebido numa casa espírita chamada Suave Caminho, que eles falam sobre o perdão. Quem não dá o perdão, o remorso deixa no ar. Para se chegar à perfeição, o melhor mesmo é perdoar. Se é benevolente o perdão, o remorso é infernal. Se o ofensor é um irmão que precisa vencer o mal. Por que não usar a razão, esquecendo a mágoa afinal? Perdoar é a maior concessão, a máxima elevação moral. Então vamos lembrando disso a cada dia, a cada instante, doar um pouquinho mais daquilo que nós temos de melhor. Muito obrigada a todos pela atenção. Nós vamos então, com muito carinho do nosso coração, cada um, de dentro do coração, agradecer tudo o que nós ouvimos essa noite. Agradecer a Carol, que é uma querida, que está sempre aqui trazendo um pouquinho de luz para a nossa vida atribulada, que nós possamos agradecer de coração tudo que ouvimos, tudo que vamos receber nessa noite, e que podemos levar para a nossa casa, para a nossa família, por aqueles que cruzarem o nosso caminho. E que ela seja sempre bem-vinda em nossa casa, e ela sabe que ela é muito querida aqui por todos nós. E assim nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, aos mentores amigos, ao mentor espiritual desta casa, agradecer aos bons espíritos que nos assistem, agradecer a Deus pela bênção da vida, por tudo que ela nos oferece, de oportunidades, de reflexões, de meios, de todas as formas, para que possamos aprender e nos tornarmos um pouquinho melhor. Agradecer ao nosso anjo da guarda, que nos conduz,
que pela misericórdia divina está sempre nos incluindo, inspirando, nos mostrando o caminho certo, que muitas vezes temos dificuldades em enxergar. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar nessa casa do seu coração, buscando todos os meios para que possamos aprender, para que possamos trabalhar, ajudar os semelhantes, fazer um pouquinho de nós em prol de nós mesmos. Tudo o que fizermos ao nosso próximo, não temos que nos orgulhar. É a nós mesmos que estamos fazendo, porque o endividado somos nós. E assim nós vamos, aos poucos, encontrando o caminho correto e buscando, com certeza, nos esforçar para errar menos e acertar mais. E com muita gratidão, pedimos licença para encerrar esse encontro maravilhoso, essa primeira parte da nossa tarefa, e daremos continuidade com os passes e agradecendo a tudo e a todos que fazem parte da nossa existência, que auxiliam na nossa evolução, tanto física como espiritualmente. Nós só temos uma palavra a dizer: gratidão, gratidão, gratidão. E assim encerrando esse encontro de amor, agradecendo: Senhor, muito obrigado pela luz do dia, pela beleza, pela alegria que nos premia até o pôr do sol. Senhor, muito obrigado pela noite escura, que nos permite ver toda a candura do universo até o arrebol. Senhor, muito obrigado pela natureza, que mostra sua magistral beleza no canto lírico de roxinol. Obrigado pelo verde e pela água da fonte a fluir. Obrigado pela vida, muito obrigado por eu existir e poder te chamar de meu Pai. E que o nosso Pai maior nos envolva, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Um feliz 2004 para cada um de nós, de saúde, de paz, de boa vontade, de perseverança e determinação no caminho do bem. Que a paz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus.